Você já dirigiu sozinho à noite por uma estrada deserta e sentiu que algo estava errado? Talvez tenha sido apenas uma sensação. Ou talvez não. Hoje, você vai ouvir 3 histórias reais de motoristas que enfrentaram o desconhecido. Situações tão perturbadoras que fariam qualquer pessoa repensar cada viagem noturna que já fez. E o mais aterrorizante é que tudo aconteceu de verdade. Imagine o frio na espinha quando você percebe que não está totalmente sozinho, mesmo estando sozinho. Imagine as sombras que parecem se mover com vida própria, os sons que surgem do nada, e aquela sensação de que algo está observando cada passo seu. Estas não são histórias inventadas. São relatos de pessoas comuns que pegaram a estrada à noite e encontraram algo que desafia toda explicação. Fique atento a cada detalhe, porque até o menor sinal pode ser a diferença entre ignorar um perigo e vivenciá-lo. O que você vai ouvir agora pode parecer impossível, mas tudo aconteceu exatamente assim. Prepare-se para sentir medo de uma forma que você nunca sentiu antes. A estrada à noite nunca mais será a mesma para você. Se você gosta de sentir seu coração acelerar, de sentir aquele frio na espinha que te faz olhar para trás sem motivo, você está no lugar certo. Hoje, você vai ouvir histórias que não apenas assustam, mas mexem com a mente. Cada relato que você ouvir é real, contado por pessoas que estiveram exatamente onde você nunca imaginaria se encontrar. Era uma noite fria e silenciosa quando Alex, um jovem de 28 anos, decidiu pegar um atalho pouco conhecido para voltar para casa. Ele tinha saído tarde do trabalho e queria economizar alguns minutos, mas a estrada estreita e cercada por árvores densas não era familiar. O rádio tocava uma música suave, quase imperceptível, e o vento balançava os galhos das árvores de um jeito que fazia sombras dançarem pelo vidro do carro. Enquanto dirigia, Alex tentava se distrair com a música, mas algo nele sentia que a estrada parecia mais longa do que deveria. Cada curva parecia se estender infinitamente, e o farol do carro iluminava apenas alguns metros à frente. Ele passou por placas antigas e enferrujadas, que indicavam cidades que ele nunca tinha ouvido falar. Uma sensação de desconforto começou a crescer em seu peito, como se a estrada estivesse viva, observando cada movimento dele. Ele tentou racionalizar, pensando que era apenas a solidão e a hora tardia. Mas então, percebeu que algo estava errado. As árvores pareciam se aproximar mais do carro a cada minuto, e as sombras projetadas pelos faróis começaram a se mover de maneira estranha, quase humana. Alex sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou dirigindo, acreditando que estava apenas cansado. Enquanto seguia pela estrada, Alex notou algo estranho dentro do carro. O estojo de óculos que estava sobre o banco do passageiro agora estava no chão, virado de lado. Ele franziu a testa, pegou o estojo e o colocou de volta. Minutos depois, o objeto estava novamente fora do lugar, exatamente na mesma posição de antes. O coração dele começou-se a bater mais rápido. O rádio, que antes tocava música suave, começou a chiar, soltando ruídos estranhos, como se alguém estivesse respirando pelo aparelho. Alex girou o botão do volume, mas nada adiantou. E então, do lado de fora, ele viu luzes piscando entre as árvores, rápidas e irregulares, como se alguém estivesse acenando para ele. Ele pisou no freio, mas não havia nada à vista quando olhou pelo retrovisor. Cada instinto de sobrevivência começou a gritar para ele sair daquela estrada, mas Alex estava preso, como se algo invisível tivesse colocado uma barreira ao redor do carro. Ele sentiu uma pressão no peito, um frio intenso, e um pensamento cruzou sua mente. Não estou sozinho aqui, mas quando olhou ao redor, não havia ninguém. Alex tentou ligar o GPS, esperando encontrar alguma direção para sair daquela estrada. Mas o aparelho começou a reiniciar sozinho, dando coordenadas contraditórias. Uma estrada parecia levá-lo para uma cidade inexistente, enquanto outra parecia mergulhar ainda mais profundamente na escuridão. Cada curva que ele fazia parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto, como se a estrada estivesse se rearranjando. As sombras das árvores continuavam a se mover de maneira anormal,
às vezes projetando formas que pareciam humanas. Alex piscou várias vezes, tentando convencer a si mesmo de que eram apenas ilusões causadas pelo cansaço. Mas então, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Uma figura parada no meio da estrada, imóvel, com o rosto obscurecido. Quando ele diminuiu a velocidade, a figura desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. O medo começou a dominá-lo. Ele acelerou, mas cada som, o vento, o chiado do rádio, o estalo de galhos, parecia amplificado, ecoando dentro do carro e em sua mente. A sensação de estar sendo observado era intensa, esmagadora, e cada reflexo no retrovisor parecia revelar algo que não estava lá no segundo anterior. Foi quando Alex percebeu que algo estava seguindo seu carro. Um brilho nos retrovisores indicava que outra luz, talvez outro veículo, o acompanhava, mantendo a mesma distância, mas nunca se aproximando. Ele tentou mudar de faixa, acelerar, frear, mas não importava. O brilho permanecia ali, como se estivesse preso à sua própria sombra. Em um momento de desespero, ele olhou para o retrovisor interno e viu algo que fez sua garganta secar. Uma silhueta indistinta, parada no banco de trás, sem rosto, sem corpo definido, mas que parecia olhar diretamente para ele. O instinto de pânico tomou conta. Ele acelerou ao máximo, ignorando curvas perigosas e buracos na estrada, até que finalmente avistou luzes familiares. A estrada principal que levava à cidade. Quando chegou em casa, respirando com dificuldade, o carro estacionou sozinho. Alex olhou pelo retrovisor mais uma vez, mas a estrada estava vazia. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo havia viajado com ele, escondido, observando cada movimento. Ele sabia que aquela estrada não era apenas um caminho, era algo vivo, e ele tinha acabado de cruzar seu território. Marcos, um homem de 34 anos, voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada era familiar, mas a noite estava excepcionalmente silenciosa, como se o mundo tivesse decidido desaparecer por algumas horas. Apenas seus faróis cortavam a escuridão, refletindo nos galhos secos das árvores que margeavam o caminho. Ele gostava da tranquilidade das viagens noturnas, do som ritmado do motor e da sensação de estar sozinho consigo mesmo. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Cada curva parecia ecoar em sua mente de uma maneira estranha. Cada sombra projetada pelo farol parecia se mover com vontade própria. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou ignorar, culpando o cansaço pelo desconforto crescente. O rádio, sintonizado em uma estação de notícias local, começou a chiar de repente, emitindo ruídos intermitentes. Marcos franziu a testa e girou o botão do volume, mas a estática persistiu. Um frio intenso entrou pelo carro, e ele percebeu que, apesar de estar completamente sozinho, a sensação de ser observado crescia a cada minuto. Ao olhar pelo retrovisor, não havia nada. Ainda assim, Marcos sentiu um peso invisível no banco de trás, como se alguém estivesse ali. Um silêncio pesado preencheu o carro, tornando cada pequeno som. O vento batendo no vidro, os pneus sobre as pedras, insuportavelmente alto. Alguns minutos depois, Marcos notou o cinto de segurança do banco traseiro se mexer sozinho, esticando-se e voltando à posição inicial. Ele pisou no freio levemente, olhando para o banco, mas não havia ninguém. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele tentou racionalizar. Talvez o carro estivesse em uma pequena inclinação. Talvez fosse apenas o movimento das árvores refletindo luz. Mas então, objetos começaram a cair de lugares onde estavam perfeitamente arrumados. Sua garrafa de água, um chaveiro, um pequeno estojo. Cada objeto parecia encontrar seu caminho de volta para uma posição diferente, como se alguém estivesse mexendo neles sem que ele percebesse. Marcos respirou fundo, tentando controlar o pânico, mas a sensação de que algo invisível o observava só aumentava. O rádio novamente soltou um chiado mais alto, e Marcos jurou ouvir um sussurro quase inaudível. Seu próprio nome, chamado com uma voz distante e indistinta. Ele piscou várias vezes, pensando ter imaginado, mas o frio intenso persistia, e o carro parecia mais pesado, como se estivesse comprimindo cada movimento dele. Marcos acelerou, tentando se afastar da sensação de opressão que parecia vir do banco de trás.
mas cada curva parecia prolongar a estrada indefinidamente, e as sombras projetadas pelos faróis ganhavam formas humanas, que desapareciam quando ele tentava olhar diretamente. Então, ao passar por um trecho aberto, ele notou outro veículo atrás dele. Os faróis pareciam seguir seus movimentos com precisão, sem ultrapassá-lo, apenas observando. Marcos sentiu o pânico subir. O carro não emitia sinais de vida, mas a presença era inegável. Ele tentou mudar de velocidade, de faixa, mas o brilho continuava ali, acompanhando cada gesto seu. Ao virar o volante em uma curva fechada, o reflexo no retrovisor interno chamou sua atenção. Por um breve instante, Marcos achou ver uma silhueta indistinta sentada no banco de trás, olhando para ele, mas quando piscou, não havia ninguém. A sensação de estar sendo acompanhado havia se tornado física, quase sufocante, e a respiração de Marcos se acelerava a cada segundo. O desespero tomou conta de Marcos. Ele acelerou ao máximo, ignorando buracos e curvas perigosas, apenas tentando chegar em casa. Cada reflexo, cada sombra parecia se multiplicar dentro do carro, como se estivesse vivendo uma realidade que não podia ser explicada. Finalmente, ele avistou luzes familiares da cidade. Respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas o peso da presença invisível ainda parecia apertar seu peito. Ele estacionou, desligou o carro e olhou para o banco de trás, imóvel e vazio. A estrada estava silenciosa, sem sinais de perseguição ou sombra alguma. Ainda assim, Marcos sabia que algo havia estado lá. Algo invisível, que viajou com ele sem ser detectado, observando cada movimento, aguardando pacientemente. Ele entrou em casa, trancou a porta, mas o desconforto não o abandonou. À noite, ao olhar para o carro, uma sensação de que nunca mais estaria sozinho em uma estrada noturna se instalou para sempre. Era uma noite chuvosa e fria quando Clara, uma mulher de 29 anos, decidiu pegar um atalho para chegar mais rápido em casa, depois de visitar seus pais. Ela sabia que a estrada alternativa era pouco conhecida, mas achou que economizaria tempo. O vento soprava forte, e as gotas de chuva batiam no para-brisa em um ritmo irregular, enquanto seus faróis iluminavam apenas alguns metros à frente. A estrada era cercada por árvores densas e cercas antigas de madeira. A chuva fazia com que cada sombra se distorcesse, criando formas que pareciam se mover quando ela olhava de relance. Clara estava sozinha, mas a sensação de isolamento era profunda, como se o mundo tivesse desaparecido ao redor dela. No começo, ela tentou relaxar, cantarolando baixinho a música do rádio, mas a tensão aumentava a cada curva. A estrada estreita parecia não ter fim, e a cada farol que iluminava o caminho, uma nova sombra parecia surgir à distância. Clara sentiu uma inquietação crescente, mas continuou dirigindo, convencida de que chegaria em casa rapidamente. Mas logo percebeu que algo estava errado. Pequenos detalhes começaram a incomodá-la. Galhos quebrando ao lado do carro sem vento suficiente para fazê-los cair. Reflexos estranhos nos espelhos. Marcas de pneus na estrada que pareciam surgir do nada, sempre levando para mais fundo na floresta. Conforme Clara avançava, a estrada parecia ganhar vida própria. Cada curva levava a uma parte da estrada que ela jurava não existir, como se o caminho se transformasse diante de seus olhos. O GPS, que normalmente indicava o atalho, começou a recalcular de forma estranha, sugerindo rotas que não estavam lá. Luzes surgiam entre as árvores, rápidas e irregulares, como se alguém estivesse acenando para ela, mas desapareciam antes que pudesse identificar a origem. O rádio chiava de forma intermitente, emitindo ruídos que lembravam sussurros quase inaudíveis. Clara piscava várias vezes, tentando convencer-se de que tudo era fruto da chuva, da fadiga ou de sua imaginação. Mas então, ela sentiu uma presença no carro, como se alguém estivesse sentado no banco traseiro. Um frio intenso percorreu seu corpo e o coração começou a bater acelerado. Cada reflexo no retrovisor parecia revelar uma forma que desaparecia assim que ela tentava olhar diretamente. O instinto de sobrevivência a dizia para sair imediatamente, mas a estrada parecia um labirinto que não permitia fuga. Clara acelerou, ignorando curvas perigosas e buracos na estrada, desesperada para sair daquele lugar. Cada sombra parecia se mover junto com ela, e cada luz inesperada aumentava a sensação de estar sendo perseguida. A estrada se estendia infinitamente, e o GPS continuava a recalcular, levando-a para caminhos que ela não reconhecia. De repente,
algo se projetou na estrada à frente. Ela freou bruscamente, mas não havia nada visível, apenas a sensação de que alguém ou algo estava bloqueando seu caminho. A tensão era insuportável. O carro parecia pesar cada vez mais, como se estivesse sendo segurado por uma força invisível. Clara sentiu o pânico tomar conta, e sua mente lutava para encontrar explicações racionais para tudo o que estava acontecendo. Finalmente, após o que pareceram horas, Clara avistou a estrada principal que levava à cidade. Respirou aliviada, mas o alívio durou pouco. Ao estacionar em frente à sua casa, ainda sentiu o peso da presença invisível dentro do carro. O banco traseiro estava vazio, mas a sensação de ter sido acompanhada persistia, tão real que quase podia tocá-la. Ela desligou o carro, trancou as portas e entrou em casa rapidamente, tentando se convencer de que tudo não passava de cansaço e chuva. Mas quando olhou pela janela para o carro estacionado na rua, sentiu novamente aquele frio intenso. Clara sabia, no fundo, que havia atravessado algo mais do que uma estrada deserta. Havia cruzado com o inexplicável, e a experiência ficaria com ela para sempre. A estrada à noite, pensou, não é apenas um caminho. É um lugar onde o desconhecido espera silenciosamente, pronto para aparecer quando menos se espera. E às vezes, mesmo quando tudo parece normal novamente, você ainda sente que algo viajou com você. Algo que ninguém mais pode ver. Essas 3 histórias provam que a escuridão da noite não é apenas ausência de luz. Ela é um território onde o desconhecido se move silenciosamente, onde sombras podem ter vida própria e onde você nunca está realmente sozinho. Alex, Marcos e Clara enfrentaram experiências que desafiam a lógica, a sanidade e até a coragem de qualquer motorista. Mesmo quando você acha que está seguro, a estrada pode esconder coisas que a mente humana não consegue compreender. Algo tão sutil que passa despercebido, até que é tarde demais. É justamente essa sensação de impotência, de não controlar nada, que torna essas histórias tão aterrorizantes e inesquecíveis. Se você se surpreendeu ou sentiu aquele frio na espinha enquanto ouvia, lembre-se, essas histórias são reais. E cada vez que você pegar a estrada à noite, talvez comece a notar detalhes que antes ignorava. Talvez sinta que não está sozinho, mesmo quando está. Se gostou dessas histórias e quer ouvir mais relatos reais que vão desafiar sua mente e seu medo, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário dizendo qual história te deixou mais tenso. Nós adoramos saber como a escuridão mexe com você. E da próxima vez que dirigir sozinho à noite, fique atento. Você nunca sabe o que pode estar seguindo você.